Olha essa informação aqui, ó. Uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade de suprema ao Papa sobre bispos e pastores do mundo inteiro. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus, o Papa, e declarado infalível. Se você já gostou do assunto, já convido você a deixar aí o teu gostei. Comenta aqui embaixo se de fato o Papa tem autoridade sobre os bispos e pastores do mundo inteiro. O que você me diz? Comenta aqui embaixo. Olha só, aqui foi um momento de escuridão em que o povo de Deus passou. E Paulo escreveu que para o dia de Cristo chegar, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no trono ou no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Além disso, o mistério da iniquidade já está em ação. Paulo declarou, escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3, 4 e 7. Você conhece alguém, uma instituição religiosa, que senta-se no trono, colocando-se no lugar de Deus e que diz ser Deus e que é objeto de culto e de adoração? Pois é, Paulo já havia falado deste personagem, deste sistema religioso. Então, ele declarou que Cristo não viria sem antes o filho da perdição ou o filho do pecado não fosse revelado. Olha só, mais interessante aqui, ó. O compromisso entre paganismo e cristianismo resultou num homem do pecado, que a profecia predissera. Essa falsa religião é obra-prima de Satanás. Vou ler mais uma vez. Essa falsa religião é a obra-prima de Satanás. Um monumento a seus esforços de se assentar-se no trono para governar a terra de acordo com sua vontade. Aqui não é um ataque à religião, tá bom? Mas Paulo já havia falado desse sistema, desse ser que se opõe contra Deus, que se levanta contra Deus, se diz ser Deus e que é objeto de culto e de adoração. Para que você possa entender melhor o que nós estamos falando aqui, ou o que está sendo falado, eu convido você a ficar até o final deste vídeo, tá bom? Olha só, aqui mais uma declaração diz assim, ó: mas aqueles que reverenciam a Deus enfrentam a falsa alegação do papado, assim como Cristo respondeu a Satanás: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Lucas capítulo 4 e o versículo 8, você pode aí sim abrir a sua Bíblia e conferir esta fala de Cristo contra o próprio Satanás. Aonde Cristo declarou assim, ó: adore unicamente ao Senhor. E nós sabemos que o papado de alguma forma, ele é reverenciado, ele tem sido objeto de adoração, de uma pessoa santa, e a própria igreja declara que ele é Deus aqui na terra. Aqui, por exemplo, continua dizendo o seguinte, ó: Deus nunca nomeou nenhum homem para ser chefe da igreja. Ali as pessoas pegam aquela fala de Cristo, que sobre tu, Pedro, edificarei a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pega totalmente o texto fora do contexto para criar esta religião aqui. Então, a religião em si, a base em si, eles têm Pedro como bispo de Roma, que foi através dali que surgiu a Igreja Católica. A supremacia papal é contrária às Escrituras, e você sabe disso perfeitamente. O Papa não pode ter poder sobre a Igreja de Cristo, exceto por meio de uma reivindicação falsa. Verdade? E aqui, a Igreja Católica Romana acusa os protestantes de se separarem deliberadamente da Igreja verdadeira, mas foi ela que se afastou da fé de uma vez por todas as confiadas aos santos. Então não foi
os protestantes que se afastou da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que se afastou dos princípios bíblicos e colocou agora paganismo dentro da religião. Ensinos que não são bíblicos, infelizmente. E aqui, por exemplo, eu vou finalizando, quase finalizando, diz assim, ó: a profecia declarou também que o papado teria mudado os tempos e a lei. Isso foi profetizado pelo profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 25. Vou repetir mais uma vez, tá bom? Daniel, capítulo 7, versículo 25. Você pode abrir a sua Bíblia. Em substituição à adoração a ídolos, a adoração de imagens e relíquias foi gradualmente introduzida na adoração cristã. Eu não sei se tem alguém que é católico que está ouvindo neste momento aqui. Você sabe disso perfeitamente, que a adoração de imagens, de relíquia, isso foi sendo introduzida na adoração cristã, coisa que Deus abomina. Então, o decreto de um concílio geral finalmente estabeleceu a idolatria. Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração de ídolos, e dividiu o 10º mandamento em dois, a fim de conservar o total de 10 mandamentos. Líderes não consagrados da igreja também mexeram com o 4º mandamento, anulando o antigo sábado, o dia de Deus, que Deus havia abençoado e santificado. E, em seu lugar, exaltaram a festa pagã, observando como venerável dia do sol, que é o domingo. Então, a Bíblia nos diz que devemos santificar, guardar, porque foi um dia abençoado e separado pelo o próprio Deus. Aí, esses líderes religiosos, a igreja romana e a liderança evangélica pegam a adoração do domingo e dizem assim: não, nós temos que viver agora a partir de Cristo. Então, se é a partir de Cristo, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, então agora é o primeiro dia da semana que tem que ser observado. Mentira. Cristo, em momento algum, deu esta ordem e muito menos os apóstolos. E aqui, vamos lá, o imperador Constantino proclamou um decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos. Os bispos da igreja os incentivavam a agir assim. Sedentos por poder, reconheciam que, se tanto cristãos quanto pagãos guardassem o mesmo dia, aumentaria o poder e a glória da igreja. Uau! Muito forte isso daqui, hein? Então, o que você está gostando aí? Você está gostando do assunto aqui? Está achando interessante? Daqui a pouquinho eu vou te passar a fonte deste conteúdo, tá bom? Do que está sendo falado aqui. E aqui vamos finalizando. Veja que o grande apóstata obteve êxito em se exaltar acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Ele ousou mudar o único mandamento da lei de Deus, da lei divina, que aponta para Deus vivo, o verdadeiro. O 4º mandamento revela que Deus é o Criador, a fim de comemorar a obra da criação. Deus santificou o 7º dia como um dia de descanso para a humanidade. Foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração. Satanás trabalha para afastar os seres humanos da obediência à lei de Deus. A fim de realizar isso, ele direciona seus esforços especialmente contra o único mandamento que aponta para Deus como o Criador. E eu finalizo aqui, ó. Hoje, os protestantes alegam que a ressurreição de Cristo no domingo transformou esse dia do sábado cristão, mas nem Cristo nem os apóstolos concederam essa honra ao primeiro dia. A ascensão da Igreja Católica Romana ao poder marcou o início da Idade das Trevas. As pessoas transferiram sua fé em Cristo para o Papa de Roma, em vez de confiar
no Filho de Deus para obter o perdão dos pecados e a salvação eterna, passaram a olhar para o Papa e para o sacerdote, a quem lhe concedia a autoridade. O Papa era seu mediador terreno, ele ficava no lugar de Deus para eles. Amigos, isso aqui é muito preocupante e veja que foi escrito para servir de alerta para mim e para você. Tudo isso que foi compartilhado aqui é exatamente, deixa eu mostrar a fonte para você aqui, rapidinho. O grande conflito é a fonte dessas informações, tá bom? Então, a página, o capítulo é o capítulo 3. Então veja, amigos, que infelizmente isso acontece. Houve a mudança do sábado para o domingo. Paulo havia profetizado que Cristo não viria sem que antes o filho da perdição, o filho do pecado, não surgisse. E infelizmente, a maior parte dos evangélicos guardam o domingo como um dia santo, seguindo os passos de Roma, como diz o pastor Arilton Oliveira. Seguindo os passos de Roma, na santificação do domingo, na imortalidade da alma também. O que você achou do assunto, o que você achou do conteúdo? Se você quer mais conteúdo assim, comenta aqui embaixo. Eu quero mais conteúdo assim, Cleito. Traz mais conteúdo, traz mais vídeos assim. Nós iremos estar trazendo aqui sim, em nome do Senhor Jesus. Só que antes, deixa aí o teu gostei e também não esquece de contribuir, curtindo, comentando e compartilhando, tá bom? Porque eu vou entender que o conteúdo está sendo bom também e vou trazer mais vídeos assim de forma direta para você, tá bom? Que Deus ele te abençoe de forma especial em nome do Senhor Jesus.